Ok, bem-vindo novamente. Hoje nós vamos falar sobre vetores, a importância, um assunto extremamente importante, podemos dizer assim, que é uma notação bastante utilizada na física e na engenharia. Vamos aqui verificar os tipos de grandezas, né? Dividir em grandezas escalares, grandezas vetoriais, verificar algumas propriedades, algumas operações básicas, soma, subtração, módulo do vetor, subtração, produto escalar, produto vetorial. Bom, o que vem a ser vetores e grandezas escalares? Grandezas escalares são aquelas que quando a gente somente especifica o valor dela, que a gente chama de magnitude, ela fica plenamente entendida. Por exemplo, tempo, rapidez, temperatura, distância, massa. Todas essas grandezas são grandezas, todas essas grandezas que estão aqui são classificadas como grandezas escalares. Grandezas vetoriais, para a gente entender o que significa, imagine que eu esteja posicionado aqui e eu simplesmente a única informação que lhe digo é que você ande 1 metro para qualquer lado. Então isso significa que dentro de uma circunferência de raio de 1 metro, qualquer uma dessas posições é o que a pessoa pode ocupar. Né? Simplesmente dando essa informação para uma pessoa, para qualquer lado ande 1 metro. Nós não sabemos especificar, quem apenas escuta essa informação, qual é a posição. Precisamos, além dessa informação, especificar direção. Então, especificando o valor da grandeza e a direção, conseguimos identificar se o objeto está aqui, ou aqui, ou aqui. Fica claramente bem definido. Então, deslocamento, posição, velocidade, aceleração, são algumas das grandezas que são conhecidas como grandezas vetoriais. A maneira mais simples assim de a gente entender um vetor é representando ele por meio de uma flecha. Então imagine que o objeto está nessa posição e se desloca até essa posição. A gente pode representar o deslocamento como uma flecha que sai do ponto de origem e chega até o ponto de destino, okay? E coloca ela orientada por meio de uma flecha. Então o comprimento da flecha representa a intensidade, a magnitude, o valor do vetor, e a direção da flecha representa a direção do vetor. Perfeito? Flechas que têm o mesmo comprimento, mesma direção, representam, podem, nesse caso, representar o mesmo vetor. Ok? Por exemplo, imagine aqui que eu tenha dois objetos que estão em A. Um deles vai por esse caminho e o outro vai por esse caminho. Porém, ambos os objetos chegam no ponto B. Embora em qualquer instante intermediário os vetores deslocamentos sejam diferentes, porém quando o objeto chega no ponto B, ambos os vetores deslocamento, okay, seja fazendo pelo caminho 1, seja fazendo pelo caminho 2, eles são iguais. Em alguns livros você vai encontrar o vetor representado como negrito, às vezes com uma flecha em cima da letra. Soma de vetores, vamos inicialmente tratar a soma de forma algébrica. A maneira de você pegar esse vetor A e o B, imagina que o vetor A esteja aqui e o vetor B esteja aqui. Então, a ideia é que você posicione essa parte do vetor B na ponta do vetor A, da forma como está aqui esse desenho. O vetor A está aqui, o B eu coloco o rabo do vetor na ponta do vetor A. Então, eu vou ter aqui a saída, veio para cá, vem para cá. Então, o vetor soma
é esse vetor aqui. Esse é o vetor A mais B. Essa é uma maneira geométrica. Se eu tiver mais vetores, por exemplo, vetor A, vetor B, vetor C, pego esse vetor B, coloco aqui, pego esse vetor C, por exemplo, ponho ele aqui, perfeito. Observe que não tem ordem, né? Posso fazer A mais B mais C, como A mais C mais B, ou C mais B mais A, depende da ordem da soma. Então aqui tem algumas propriedades, somar A mais B ou B mais A são iguais, isso é conhecido como comutativo. A mais B mais C ou A mais B mais C é associativo. A soma dele com o seu oposto vai dar um vetor zero. E fazer um A menos B, eu posso fazer o A mais o oposto do B, aplicando a regra da soma. Simplesmente, se eu tenho um vetor A aqui e o vetor B aqui, eu quero calcular A menos B, simplesmente, inicialmente, calculo o oposto do B, está aqui, e aí uso o procedimento de soma. Coloco o vetor B aqui, que isso eu uso a regra da soma, A mais menos B, né? Usamos a propriedade de soma, coloco menos B aqui. Esse vetor que sai daqui até aqui é o A menos B. Componentes do vetor, né? Podemos colocar um sistema de referência, né? Um eixo X, um eixo Y aqui. Aqui está o vetor, né? Traço uma paralela ao eixo X, aqui na ponta traço uma paralela ao eixo Y. Aqui nós temos um triângulo retângulo com ângulo θ. É um triângulo retângulo. Podemos usar seno e cosseno, né? Como já falamos, esse vetor aqui, o comprimento dele é A. Então, comprimento do vetor A é A, por exemplo. Então, chamando isso daqui de Y, X como sendo os componentes, seno de θ, cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Então, eu tenho componente Y é A seno de θ. E se eu fizer cálculo do cosseno, cateto adjacente, que é X, sobre A, daí sai que X é A cosseno θ. Então, esses termos aqui, o AX, AY, né? Aqui o AX, AY, são os componentes do vetor A. Então, dado um vetor A, podemos representar ele por meio dos seus componentes. E esses componentes podem ser escritos, por exemplo, na forma polar. Eu dou o comprimento e o ângulo. Ok? Quando eu só expresso em termos de componentes, eu digo que eu estou usando a representação cartesiana. Quando eu uso em termos do comprimento e do ângulo, eu digo que estou na notação polar. Então, se a gente olhar o eixo XY, o ângulo θ, que é contado a partir do eixo X, que é A, eu uso na representação polar falar em termos de A e θ. Porém, perceba que existe uma relação entre essa notação e a cartesiana. Porque o A aqui, como olhando aqui nesse triângulo, é a hipotenusa. Portanto, segue essa regra. É a soma dos catetos, né? Oposto e adjacente, a raiz quadrada dá o comprimento. E olhando nessa figura, dado o ângulo θ, tangente a cateto oposto sobre a hipotenusa, então está aqui.
E a gente encontra o valor de θ. Né? Θ é a tangente a menos 1 de AY sobre AX. Portanto, é assim, a gente mede o ângulo a partir do eixo do x no sentido anti-horário, isso é importante. Se for medido no sentido anti-horário, daqui para lá, ele é positivo. Se ele lê nesse sentido, é negativo, no sentido horário. Sempre trabalhar com as unidades consistentes, lembrando que nós podemos escrever o ângulo em radianos ou em graus, lembrando que 180 graus equivale a π radianos, e aí podemos fazer a aplicação usando os componentes, ou dados componentes, achar comprimento e o ângulo. Vetor unitário. Vetor unitário é aquele que o comprimento dele, marcação de intensidade dele é 1. Existem 3 vetores unitários interessantes. Um no eixo x, que eu vou representar pela letra I, um na letra j, com a letra j, que está no eixo y, e outro com a letra k, que está no eixo z. Então, esses vetores, permite que eu escreva esse vetor em termos deles. Portanto, se a gente olhar, vamos pensando em 2 dimensões, se eu tenho uma quantidade AX e uma quantidade aqui AY, ok? Veja que eu posso aplicar a regra da soma, montar um vetor aqui no eixo x. Então, o vetor 1 vai ser AX, mais, se eu tiver aqui, colocando aqui o outro vetor em y, como se fosse uma soma, então aqui é o AXI, e esse vetor aqui é o AYJ. Então, todo vetor, assim, por exemplo, se eu for escrever no plano, tem esses 2 componentes. Se eu for escrever no espaço, vai aparecer um AZK. Bom, dado, se eu pegar agora a soma de 2 vetores, que nós vimos antigamente de forma algébrica, se eu for somar A mais B, imaginando que o A é igual a X, o vetor A leva essa informação, se eu tenho um vetor, é uma soma aqui, o vetor A, ele é o AX e mais AYJ. Isso nós vamos fazer em 2 dimensões. Se eu tiver o vetor B, vou ter um valor BXI mais BYJ, ok? E ao calcular a soma A mais B, vai ser, como eu tenho o mesmo vetor I, coloco em evidência AX mais BX. Como aqui eu tenho vetor J comum, J em evidência, AY mais BY. Perceba também que se 2 vetores são iguais, só vai acontecer isso se todos os seus componentes, se seus componentes forem iguais. Quando acontecer isso, a x igual a bx, a y igual a by e a z igual a bz. Só nessa situação. Feito. Nós podemos ver que quando a gente tem um sistema, um vetor, eu posso rodar meu sistema de referência
para x' e y', veja que, embora os valores dos componentes, o ângulo mude, o comprimento do vetor é constante. Então, é constante. Por quê? Veja, o comprimento dele é esse. Então, isso significa a raiz quadrada de ax² mais ay² é igual a raiz quadrada de ax' mais ay'². Por outro lado, se você olhar o ângulo, θ vai daqui até aqui. Portanto, θ é θ' mais φ. Quando eu multiplico um escalar por um vetor, pode acontecer a seguinte coisa. Se eu multiplicar 1 vezes um vetor, vai dar ele mesmo. Se eu pegar qualquer número maior que 1, o vetor não muda a direção, ele continua a mesma direção, mas o comprimento muda, né? Então, se for um n positivo, n positivo maior que 1, então o vetor, se originalmente está aqui, ele fica maior. Se n vezes um vetor, ele for negativo, o que significa? O vetor agora ele muda de direção e aumenta de tamanho. E se n for maior que 0, menor que 1, ele não muda de direção, mas ele diminui de tamanho. A mesma coisa acontece se estiver do outro lado. Produto escalar de dois vetores, a representação é por meio de um ponto para distinguir do produto vetorial que vai ser com x. E é definido como A vezes B, cosseno do ângulo entre eles. Perceba que dessa definição, nós temos o seguinte. Se eu fizer o produto escalar de I com I, vai ser comprimento desse vetor é 1, vezes comprimento desse vetor também é 1, ok? Cosseno do ângulo entre eles. Porém, o ângulo entre ele e ele mesmo é 0. Cosseno de 0 é 1. Veja que se eu fizer um produto escalar de um vetor perpendicular, vai ser o comprimento dele é 1, vezes o comprimento desse vetor também é 1, vezes cosseno do ângulo entre eles. Porém, o I está no eixo x, o J está no y, cosseno é de 90 graus, cosseno de 90 é 0. Então, perceba que no produto escalar, I escalar I é igual a J escalar J, que é igual a K vetor K. Ok? Perceba que o resultado do produto escalar é um número, não é um vetor. Isso nos leva a crer que quando eu vou fazer um produto escalar de dois vetores, por exemplo, colocando aqui em cima um vetor A, 2x, 2i, mais 3j, e o vetor B é menos i, mais j. Produto escalar, esse termo, produto escalar é esse, o i com i vai dar 1, então esse produto vai dar menos 2. Depois, o i com j 0, j com i 0, e vai sobrar j com j. Aí vai ficar 3, e 3 menos 2 vai dar. Então, essa é a definição de produto escalar. Ele serve muito quando eu dou um vetor, um ângulo, é projetar esse vetor nessa direção aqui, ou vice-versa.
Produto vetorial, a notação é um pouco diferente, porque usa um x e o resultado é um vetor. Enquanto que o produto escalar, resultado é um número, é um escalar. Produto vetorial, resultado é um vetor. E a definição do produto escalar, de vetorial, desculpe, é que o resultado é A vezes B, seno do ângulo entre os dois vetores. Então, se eu tiver o vetor A aqui, B estiver aqui, simplesmente projetamos esse vetor. Esse aqui é o ângulo φ. Ok? De forma algébrica, para se dados os componentes do vetor, o A e o B, por exemplo, imaginando que o vetor A é 2i, 2i menos j, e o vetor B é menos i, menos 2j. Produto vetorial, simplesmente monto, na primeira linha, monto determinante. Então, como é A vetor B que a gente está querendo, se eu quero calcular o produto vetorial, primeira linha, coloco as letras I, J, K. Na segunda linha, coloco os componentes do vetor A. No caso do I, é 2. No J, menos 1. Como não aparece nada no K, vai ser 0. E o vetor B vai ser, no lugar do componente X, vai menos 1. Do Y, vai o menos 2. Do Z vai 0. E aí, para resolver, usamos regra de Cramer.